Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e essa é a história do dia mais insano que já vivi no ambiente corporativo. Um dia que começou normal e terminou com a polícia sendo chamada, gente sendo demitida na frente de todo mundo, segredos familiares sendo expostos aos gritos. E eu no meio de tudo sem entender nada. Eu trabalhava como analista financeira na Deltamax, uma empresa de médio porte que fabricava peças automotivas. Era uma empresa familiar. O dono, seu Mário, tinha fundado o negócio há 30 anos e tocava tudo com a ajuda dos dois filhos, Roberto, o mais velho, que era diretor comercial, e Gustavo, o mais novo, que era diretor administrativo. Eu estava lá há 5 anos. Ganhava bem, tinha uma rotina tranquila, bons colegas. Nunca me meti em fofoca, sempre mantive a profissionalidade. Mas naquele dia de quinta-feira, 14 de março, tudo mudou. Cheguei no escritório às 8 da manhã como sempre. Tudo parecia absolutamente normal. Liguei meu computador, peguei meu café, cumprimentei o pessoal. A Jéssica, da recepção, estava ouvindo música baixinho. O Márcio, do RH, estava imprimindo uns documentos. Dia comum. Às 9h15 aconteceu a primeira coisa estranha. Seu Mário chegou no escritório. Isso era estranho porque ele só aparecia às terças e quintas à tarde, e olhe lá. O homem tinha 65 anos e já estava meio aposentado, deixando os filhos tocarem o negócio. Mas naquele dia ele entrou pela porta com uma cara fechada que eu nunca tinha visto. Nem cumprimentou ninguém. Foi direto pro escritório dele e bateu a porta. 10 minutos depois, chegou o Roberto. Ele também passou direto, ignorando todo mundo, e entrou na sala do pai. Consegui ouvir a porta sendo trancada por dentro. Estranhei, mas voltei ao trabalho. Pensei que fosse alguma reunião de negócios importante. Aí às 9h40, chegou o Gustavo. E aí a coisa começou a ficar bizarra. O Gustavo entrou no escritório parecendo um zumbi. Os olhos vermelhos, a roupa amarrotada, a barba por fazer. O cara sempre foi super vaidoso, cabelo gel, roupa impecável. Mas naquele dia parecia que tinha dormido na rua. Ele foi direto para a sala do pai também. Bateu na porta. Ninguém abriu. Bateu de novo, mais forte. Silêncio. Então ele começou a gritar: pai, abre essa porta. Roberto, seu filho da puta, abre essa porta agora. O escritório inteiro parou. Todo mundo largou o que estava fazendo e ficou olhando. A Jéssica desligou a música. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos do Gustavo e os socos que ele dava na porta. Seu Mário finalmente abriu a porta. Ele não deixou o Gustavo entrar. Ficou ali bloqueando a entrada e disse em voz alta para todo mundo ouvir: você não trabalha mais aqui. Pegue suas coisas e saia. Gustavo ficou em choque. Pai, do que você tá falando? Que brincadeira é essa? Seu Mário nem piscou. Não é brincadeira. Você está demitido. Sua parte na empresa vai ser comprada. Os advogados vão entrar em contato. Agora saia. O Gustavo ficou roxo. Começou a gritar que não ia sair, que aquela empresa era dele também, que o pai não podia fazer aquilo. Seu Mário simplesmente fechou a porta na cara dele e trancou de novo. Gustavo ficou ali, na frente da porta, aos prantos. Todo mundo olhando sem saber o que fazer. A Jéssica estava gravando tudo no celular. O Márcio do RH parecia que ia ter um ataque cardíaco. Então o Gustavo explodiu. Virou pro escritório inteiro e começou a gritar: vocês querem saber por que estou sendo demitido? Querem saber a verdade? Meu irmão, aquele santo do Roberto, está desviando dinheiro da empresa há 2 anos. 2 anos roubando da própria família. Silêncio absoluto. Roberto abriu a porta da sala como um foguete. Seu rosto estava vermelho de raiva. Cala a boca, Gustavo. Você não sabe do que tá falando. Gustavo riu. Uma risada nervosa, quase histérica. Eu não sei. Eu descobri tudo. Empresas fantasmas, notas fiscais falsas, contratos com fornecedores que não existem. Tudo em nome dele. Mas claro, eu que sou demitido, né? Porque eu cometi o erro de confrontar o filho favorito. Roberto avançou no Gustavo. Eles começaram a se empurrar. Seu Mário saiu correndo da sala tentando separar. Eu e mais uns 3 funcionários corremos para ajudar a segurar os dois. Foi um caos. Cadeiras tombando, gente gritando, os 2 irmãos se xingando de tudo quanto é nome. Conseguimos separar. Roberto voltou para a sala do pai, ofegante. Gustavo ficou ali, ainda descontrolado, gritando: isso não vai ficar assim. Eu vou expor tudo. Vou na polícia, vou na Receita Federal, vou destruir vocês. Seu Mário, com uma calma assustadora, pegou o telefone e ligou para a segurança do prédio. Pediu para subirem e escoltar o Gustavo para fora. Enquanto esperava, ele olhou pro filho mais novo com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva. Era decepção pura. E disse: você teve um caso com a mulher do seu irmão. Achou que eu nunca ia descobrir? Meu Deus! O escritório inteiro ofegou. Eu literalmente senti minhas pernas fraquejarem. Gustavo tinha tido um caso com a cunhada? Com a Patrícia, esposa do Roberto? Gustavo ficou branco. Começou a gaguejar. Pai, não é o que você tá pensando, deixa eu explicar. Não há nada para explicar. Vi as mensagens. Vi as fotos. Vi os comprovantes de hotel. Você traiu seu irmão, traiu sua família, traiu tudo que construímos. E ainda tem coragem de me acusar de favoritismo? A segurança chegou. 2 homens grandes, uniformizados. Pegaram o Gustavo pelos braços. Ele não resistiu. Só chorava. Repetia: eu amo ela, pai. Eu realmente amo ela. Não foi só sexo, eu amo ela. Roberto saiu da sala e foi direto para cima do Gustavo de novo. Dessa vez acertou um soco. Pegou em cheio no olho. O Gustavo caiu.
A segurança teve que segurar o Roberto. Seu Mário gritou: chega! Chega dessa palhaçada. Levaram o Gustavo embora. Ele saiu carregado, sangrando, chorando. A última coisa que ouvi foi ele gritando no elevador: Roberto, você é ladrão. Você roubou a empresa. Investiga ele, pai. Investiga. A porta do elevador fechou. Silêncio mortal no escritório. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia se devia voltar ao trabalho, se devia ir embora, se devia fingir que nada aconteceu. Seu Mário respirou fundo e anunciou: todos de volta ao trabalho. O que aconteceu aqui fica aqui. Qualquer um que eu souber que espalhou isso na rua está demitido na hora. Entenderam? Todo mundo concordou com a cabeça. Voltamos para os nossos lugares em silêncio. Mas ninguém conseguia trabalhar. Todo mundo só trocava olhares chocados, sussurrava quando Mário não estava olhando. Eu fiquei ali fingindo digitar, mas minha cabeça estava explodindo. Gustavo e Patrícia? Como? Quando? Roberto realmente estava roubando a empresa ou era só acusação desesperada? 2 horas depois, chegou a Patrícia, a esposa do Roberto. Ela não trabalhava na empresa, mas aparecia de vez em quando para almoçar com o marido. Só que naquele dia ela não parecia que vinha para almoço romântico. Ela entrou no escritório igual um furacão. Onde ele está? Onde está o Roberto? Ela gritava, procurando. A Jéssica tentou interceptar. Senhora Patrícia, o senhor Roberto está em reunião. Patrícia empurrou a Jéssica. Literalmente empurrou a menina, que caiu sentada na cadeira. Invadiu o corredor e foi direto para a sala do seu Mário. Bateu a porta sem bater. Seu Mário e Roberto estavam lá dentro, com mais 2 homens de terno que eu nunca tinha visto, provavelmente advogados. Você contou para ele, né? Seu hipócrita. Você contou que eu tive um caso com o Gustavo, mas não contou que seu filho rouba a própria empresa há anos? Roberto ficou de pé. Patrícia, sai daqui agora. Não saio. Vocês estão crucificando o Gustavo, mas você é o ladrão. Você criou empresas fantasmas, desviou milhões. E seu pai finge que não sabe porque você é o favorito. Um dos advogados tentou intervir. Senhora, a senhora precisa se retirar ou vamos chamar a segurança. Chama a polícia. Chama a Receita Federal. Que investiguem tudo. Que abram os livros. Vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Seu Mário levantou e foi até Patrícia. Pegou ela pelo braço, não com violência, mas com firmeza. Você amou meu filho algum dia ou foi interesse desde o começo? Patrícia começou a chorar. Chorar de verdade e não aquele choro de raiva. Foi interesse no começo, sim. Eu vim de família pobre. Casei com Roberto pelo dinheiro, pela estabilidade. Mas o Gustavo me fez sentir amada de verdade. Ele me escutava. Me fazia rir. Com ele eu era eu mesma, não a esposa troféu do Roberto. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Você destruiu minha vida. Meu casamento, minha família, minha empresa. E por quê? Eu sempre te dei tudo. Você me deu tudo menos atenção. Você vivia no escritório, nos bares com clientes, nas viagens de negócio. E nas viagens de negócio você traía também, né, Roberto? Achou que eu nunca ia descobrir? Aquela Marcela de Curitiba? A Renata de São Paulo? Você me traiu primeiro. Agora tinha sido a vez do Roberto ficar branco. Seu Mário olhou pro filho com uma expressão de desgosto. Você também, Roberto? Roberto não respondeu. Só abaixou a cabeça. Patrícia continuou. A diferença é que eu me apaixonei de verdade. Não foi só sexo. Eu e o Gustavo íamos fugir juntos. Largar tudo e recomeçar. Mas aí vocês descobriram e estragaram tudo. Um dos advogados, finalmente recuperando a compostura, disse: Senhora, a senhora precisa sair. Agora. Isso é propriedade privada. Patrícia saiu. Mas antes cuspiu em Roberto. Literalmente cuspiu na cara dele. E saiu andando com a cabeça erguida. O escritório estava em choque total. A Jéssica estava chorando na recepção. O Márcio do RH estava ao telefone com alguém, provavelmente seu advogado pessoal. Eu estava sentada, tremendo, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Seu Mário saiu da sala e fez um anúncio. Todos os funcionários do departamento comercial e financeiro estão liberados pelo resto do dia. Voltem amanhã às 9 horas. Vai ter uma reunião geral. Todo mundo pegou as coisas e saiu correndo. Eu também. Desci de elevador com a Jéssica, o Márcio e mais uns 5 funcionários. Ninguém falava nada. Chegamos no estacionamento e finalmente alguém quebrou o silêncio. O Carlos, do comercial, disse: caralho. Só isso. Caralho. Todo mundo concordou. Fomos embora. Naquela noite não dormi. Fiquei stalkeando redes sociais, procurando qualquer informação. Gustavo tinha deletado todas as redes. Roberto tinha colocado tudo em privado. Patrícia também sumiu da internet. No dia seguinte, cheguei no escritório às 9 horas em ponto. Todo mundo estava lá. Ar pesado, tenso. Às 9h15, seu Mário entrou na sala de reuniões com os 2 advogados. Mandou todo mundo sentar. Ele anunciou: Roberto está sendo afastado temporariamente enquanto fazemos uma auditoria completa nas contas. Se as acusações do Gustavo forem verdadeiras, ele responderá criminalmente. Gustavo continua demitido. Estou assumindo o controle total da empresa até resolver isso. Depois ele disse algo que me surpreendeu. Sei que todos viram e ouviram coisas ontem que não deviam. Sei que é impossível apagar isso das cabeças de vocês. Mas peço pelo bem dessa empresa e dos 150 empregos que dependem dela que mantenham discrição. Não postem em redes sociais. Não falem com a imprensa. Se alguém perguntar, digam que foi uma questão familiar interna e nada mais. Todo mundo concordou.
Mas claro que todo mundo contou. Em 2 dias a história estava em todo o setor automotivo da cidade. Em uma semana tinha matéria no jornal local. Em 2 semanas a Receita Federal realmente apareceu para investigar. E as acusações do Gustavo eram verdadeiras. Roberto realmente estava desviando dinheiro. Muito dinheiro. Quase 3 milhões de reais ao longo de 2 anos. Empresas fantasmas, notas frias, o pacote completo. Ele foi indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Roberto está respondendo o processo até hoje. Patrícia se divorciou dele e sumiu da cidade. Gustavo tentou processar a empresa pela demissão, mas perdeu porque tinha cláusula de conduta no contrato. Seu Mário teve que vender parte da empresa para pagar as dívidas e multas. Uns 30 funcionários foram demitidos no processo. Eu sobrevivi, mas o clima nunca mais foi o mesmo. Hoje, 3 anos depois, a Deltamax ainda existe, mas é uma sombra do que era. Seu Mário está totalmente grisalho, parece ter envelhecido 20 anos. Ele perdeu os 2 filhos, a nora, a reputação da empresa e quase tudo que construiu em 30 anos. Tudo por causa de ganância, traição e segredos familiares. O maior barraco corporativo que já presenciei e que espero nunca mais presenciar.